Olá, queridos seres de luz, bem-vindos ao canal Conexões Infinitas. Sou a Madu. Hoje vamos fazer uma tiragem para todos vós, rubrica especial de amor, onde iremos então perceber qual a mensagem que se enquadra neste trabalho ao longo do mês de julho. É uma tiragem realizada no sentido de encontrar a mensagem para quem tem a Lua, Sol, Ascendente ou Vênus em Virgem. Também para quem tem uma relação próxima de alguém que tenha estes aspectos no seu mapa astrológico. É, como sabemos, uma leitura intemporal, muito embora esteja vocacionada para o mês de julho. Poderá ou não ressoar com o vosso momento e, nesse sentido, tirarão apenas e somente o proveito necessário e os conselhos que possam então enquadrar-se na vossa conjuntura. E vamos então pedir que nos ofereçam então a mensagem para podermos partilhar convosco e ver então quais as possibilidades dentro do campo do amor para os nossos queridos nativos de Virgem. Demos então orientação para que possa então surgir a mensagem. Por favor, orientação para que a mensagem possa ser transmitida. Muito bem. Ok. São muitas. Ok, muito bem. Então, já temos em presente então, a mensagem, perdão, que vamos querer partilhar convosco, obviamente. Vamos procurar depois encontrar as clarificações necessárias e vamos desde já passar então a partilhar a mensagem convosco. E a primeira carta é o Rei de Espadas, o 3 de Ouros, a carta da Força, o Arcano 8, o 6 de Copas, o Cavaleiro de Paus, o 9 de Paus, o 3 de Paus, a carta do 9 de Copas, a carta da Morte e a Rainha de Paus. Muito bem, então vamos apreciar esta leitura e perceber o que é que ela nos pode trazer então para a circunstância relacionada com a parte então amorosa da circunstância. Muito bem. Então, em todas as alturas, em todos os casais e em todas as relações, normalmente é necessário haver franqueza no falar, haver cooperação, haver harmonia e haver enraizamento para que realmente estas relações possam ter conteúdo e possam ter então o seu respectivo proveito, no sentido de haver sempre uma ligação sempre sincera, correta, em que se possam definir objetivos, em que haja de facto sempre a capacidade de ver renovo, porque o objetivo é as pessoas obviamente sentirem-se bem e perceberem que no fundo todos estamos sempre ao encontro de encontrar o melhor em nós e o melhor também naqueles que amamos. E é nesse sentido que devemos sempre apontar, encontrar então o melhor de nós e o melhor daqueles que amamos, para podermos então ir ao encontro de construir algo com raiz, com capacidade de cooperação. E é aqui no fundo aquilo que nós encontramos. A carta da harmonia fala-nos também de memórias vividas em conjunto, eventualmente de pessoas que neste momento poderão até estar um pouco apertadas ou afastadas. Esta carta fala-nos também aqui da aproximação, da compreensão,
de encontrarem então enraizamento na circunstância, mas para tal é preciso haver então um diálogo correto, um diálogo justo, nunca saindo do conceito de ver o objetivo de manter a chama do afeto acesa, deixando esta atitude de defesa que acaba por não deixar que as pessoas então avancem e deem os passos necessários, porque de facto o objetivo é encontrar então o bem-estar pessoal e o bem-estar em conjunto com a pessoa que ama. E para isso é preciso criar algumas transformações. E daí aparecer a carta da morte, falar-nos então das necessárias transformações para que esta chama que este cavaleiro apresenta deixe de ser uma situação de passagem para ser uma situação de conteúdo, de contexto. E a Rainha de Paus fala-nos exatamente dessa situação, que a chama que realmente une as pessoas terá que ser uma chama constante e não uma chama de passagem, não é? Terá que ser de facto firme, terá que trazer um sentido de conteúdo de bem-estar e de harmonia e também de diálogo e de abertura. Pouca clarificação é necessária, mas vamos, no entanto, criar aqui um momento de alguma clarificação numa outra expressão que possa aqui aparecer e vamos então procurar encontrar aqui um pouco mais de abertura e de esclarecimento que se impõe aqui em algumas cartas. Um pouco mais. Ok. Um pouco mais também. Estas cartas são um pouquinho, uma textura um pouco mais rija. É um pouco difícil de se manterem então bem embaralhadas, mas já está. Vamos então solicitar orientação para encontrarmos então a explicação para algumas cartas que aqui temos. Vamos começar tão somente aqui pela carta da morte, que é no fundo a transformação que cria esta mudança necessária para que esta chama então se mantenha viva e acesa sempre. Foram-nos oferecidas 3 cartas e vamos então ver. A primeira carta é o Pajem de Paus, perdão, o Pajem de Espadas, e o Pajem de Espadas não traz mais do que a capacidade de poder ter um diálogo, alguém que está atento, alguém que vigia, alguém que está de facto a observar a necessidade da mudança e que a vai então criar o momento exato para que haja esse diálogo e para que realmente esta chama comece então a tornar-se mais ativa. Perdão, é aqui deste lado. A carta da morte. E esta transformação é dada efetivamente porque a palavra exerce poder e essa palavra vai fazer então com que tudo o resto se complete e se torne então concretizável. A carta dos enamorados, estamos a falar de facto de amor e aqui está de facto decisões que têm que ser feitas, a aproximação que tem que ser feita no campo afetivo para que haja então este desenrolar, no fundo a aproximação necessária, e a aproximação pode acontecer não só porque as pessoas estão separadas. Eu peço desculpa que a minha gata veio aqui fazer uma visita, acontece. E então a carta da temperança vem-nos falar então também da circunstância de que é preciso aqui criar também um momento de equilíbrio, de valorizar de facto de alguma forma os tempos de um e os tempos de outro. Então temos que balançar a situação e ver o que é mais oportuno ou não para que de facto este diálogo aconteça, para que exista então a tal transformação, para que esta chama então se torne mais viva e mais acesa então. Vamos perceber o que é que está envolvido aqui, quais são as defesas que aqui se procuram então ajustar. O As de Espadas, de novo de facto a palavra, de novo a clareza, muito importante aqui o diálogo e é isso que de facto faz a importância. Ninguém tem mais que se defender contra
argumentos que não têm fundamento. O As de Espadas fala de que a verdade tem que ser falada para que haja de facto consecução nesta relação, ou não importa no contexto, mas para que haja então a tal aproximação, porque se está a falar então aqui em tempos de mudança, a roda da fortuna fala-nos em ciclos, e os ciclos de facto estão a mudar, e é por essa razão que de facto a situação de se colocar na defesa já não é mais importante. O importante de facto é o diálogo, o importante de facto é perceber que o ciclo está a mudar e que há um objetivo comum, que é, de facto, trabalhar no sentido de manter esta maravilhosa harmonia. No fundo, é aquilo que todos desejam. Muito bem. Podemos, eventualmente, também perceber qual é, de facto, as direções, aqui com a carta do 3 de paus. E as direções, a primeira fala-nos do diabo fala-nos em desafios. Obviamente muitos desafios ainda são encontrados pela frente. Desafios esses que terão que passar por atitudes de verdade, atitudes visto que está envolvido aqui diálogos, visto que está envolvido aqui concessões. Atitudes de facto que poderão até nem ter estado tão maravilhosamente bem num passado, mas que neste presente se impõem de facto que terminem, seja o que for, situações perturbadoras, desafiadoras, tóxicas. Quando se fala em toxicidade pode ser de muitas razões, até às vezes palavras vãs, atitudes menos boas, enfim, circunstâncias várias que não deixavam de facto que estes passos fossem então tomados de uma maneira tão plena. E o 4 de paus, que é de facto uma carta gloriosa, uma carta de grande confraternização. A 4 de paus fala de reunião de pessoas, do festejar de facto e do consagrar uniões de pessoas, da partilha, do bem-estar, e isso dá-nos de facto muita alegria perceber que então nas circunstâncias presentes estamos perante a possibilidade de, se há um afastamento, haver uma aproximação gloriosa, e se há um momento em que é menos fácil as circunstâncias acontecerem convosco, por falta de diálogo ele vai acontecer também, o que é realmente muito importante. Vamos pedir então a conclusão final, e vamos então pedir a orientação para recebermos a conclusão final. Eu peço desculpa de a minha gatinha ter aparecido aqui, mas foi uma visita simpática. Ok, muito bem. Então, já temos aqui duas cartas. O 6 de paus fala-nos em vitória, uma vitória realmente, um triunfo sobre a verdade, um triunfo, não sobre a verdade, mas um triunfo da verdade sobre as lacunas todas que possam ter existido, e a carta da temperança de novo, ir de facto com alguma disponibilidade, mantendo então, duas vezes a carta da temperança, mantendo então a postura, a integridade, a disponibilidade, dar de facto honra aos timings, aos tempos de um e de outros, para que tudo se conclua e se resolva. Temos só um pouco mais de orientação e vamos então concluir. Então o As de paus vem-nos falar então mais uma vez desta chama. Vejam a evolução, passou de cavaleiro de paus a rainha de paus, portanto um fogo que era capaz de acontecer de vez em quando, para passar a ser uma chama constante, e neste momento é uma chama que vos ilumina, trazendo-vos de facto tudo aquilo que vocês possam imaginar, ou que até esteja para além da vossa imaginação, que é no fundo aquilo que o As de paus vem trazer, de facto. A energia e capacidade para poder então construir ou reconstruir esta relação de uma maneira plena. A carta seguinte é o 9 de ouros, e o 9 de ouros traz-nos de facto o bem-estar pessoal, porque cada um terá que vir ao encontro não só do bem-estar mútuo, mas esse bem-estar tem que passar também pelo seu bem-estar pessoal, pela sua confiança ser restaurada. E de novo a carta dos enamorados, é a segunda vez que ela aparece também sobre a mesa. Fala-nos então de que não temos aqui dúvidas que existe então aqui uma ligação profunda, uma ligação plena,
e nos dá de facto o regozijo de perceber que estamos de facto a falar de uma reunião de um casal e que não mais tem de facto do que aqui criar-se um momento correto e exato dentro do vosso tempo para perceberem então que isto vai ocorrer com certeza, sem quaisquer dúvidas para muitos de vós. Vamos pedir aqui a orientação final dos suspiros de amor e vamos pedir uma mensagem final para podermos compor então aqui a nossa leitura, deixando então no ar mais um conselho agradável para vós e vamos então pedir que nos deem então a mensagem final, por favor, a orientação para que a recebamos. Vamos aproveitar esta mensagem e a mensagem fala-nos do voltar àquilo que ama, para reavaliar de facto os seus desejos, as suas vontades, voltar então àquilo que ama. Volte àquilo que ama. Obviamente, só nesse sentido é que se pode reavaliar as situações, não é? E vice-versa. E então mais um conselho. Mais um conselho apareceu. O coração da matéria. Esta carta sai muitas vezes e de facto o que ela pretende dizer-nos é que nem sempre aquilo que se vê é aquilo que parece. Quer dizer que há muito mais envolvido nessa situação ou nas situações do que aquilo que possa de facto aparentar ser. Nem tudo aquilo que parece é. O que quer dizer que há muito mais envolvido. Então, pedimos então mais uma mensagem para completarmos a nossa tiragem, por favor. Se nos oferecem mais uma mensagem, por favor. As cartas são um bocadinho grandes. E a carta da mensagem final fala-nos do simples atos de ternura. A ternura energiza-nos e traz-nos então felicidade. E se formos de facto compreensivos e ternos para com todos, dentro da medida da nossa possibilidade, nós vamos receber retorno com certeza. Porque aqui esta foto, no fundo, esta alegoria que aqui está, esta foto, fala-nos então de harmonia. Esta pessoa está aqui de volta dos animais, sendo amorosa, sendo meiga. Não tem que ser com animais, pode ser, mas com tudo à nossa volta. Estarmos gratos, no fundo, acaba por ser os simples atos de ternura envolvem também uma atitude de gratidão para com tudo o que temos à volta. E, sobretudo, nestes tempos em que estamos. Estar vivo, de facto, é já por si uma grande aventura e devemos de estar gratos por todas as situações e todas as bênçãos que recebemos diariamente. Assim sendo, queridos consulentes, a mensagem fica no ar para vós. Volte, de facto, àquilo que ama, porque, de facto, é aí que está o cerne da questão, é aí que está, de facto, o grande conteúdo. E o grande valor de todas as coisas, tendo sempre atos de ternura à vossa volta, para que realmente a vossa vida se preencha de amor e de harmonia, como obviamente desejam. Muito obrigada, queridos consulentes, por este momento. Agradecemos os vossos comentários sempre, os vossos likes e as vossas subscrições. Voltaremos em breve para a leitura geral do mês. Muito obrigada e até breve.